Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, mesa cheia, hein? Lotada. Os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e também a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, o ex-presidente Jair Bolsonaro acredita que o governador de Minas, Romeu Zema, apesar de ser um bom administrador, segundo ele, tem uma popularidade limitada ao estado, o que pode ser uma barreira para uma eventual candidatura à presidência da República em 2026. Bolsonaro, que está inelegível, Eduardo Costa, ainda citou a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, citou o Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado e também o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo e influencer, empresário, Pablo Marçal. São os nomes que estão se desenhando aí na direita para a disputa do ano que vem e Bolsonaro de olho nisso tudo. Bom dia a todos. Quando o Bolsonaro fala que Caiado de Goiás, Zema de Minas Gerais são pouco conhecidos nacionalmente, é preciso a gente buscar um cadiquinho na história, né, Júnior? Eu, se estiver errado, serei seguramente corrigido aqui por da Fonseca e Dilene, porque eles acompanham mais do que eu. Mas quem era Bolsonaro em 2017, no mês de janeiro? 2 anos antes da eleição. Um deputado baixo clero, né? Para resumir a próxima. Baixo clero, que significa inexpressivo. 28 anos de Congresso sem nada de importante, a não ser defender o assassinato do presidente da época, Fernando Henrique Cardoso. Bolsonaro explodiu em 2018, abril, poucos meses antes da eleição, quando Lula foi preso. E a direita brasileira, o centro brasileiro, desesperado atrás de alguém que não fosse ladrão, partiu para cima dele. É isso. Quem era Zema antes da eleição, ali naquela disputa com o Pimentel? Eu posso estar errado, viu, Marcelo? Viu, Ju? Vou passar a bola, não que eu sou âncora, não. Eu posso estar errado, mas Zema, Ratinho, Caiado, Eduardo e, sobretudo, Tarcísio, são todos 10 vezes mais conhecidos hoje do que Bolsonaro era 2 anos antes da eleição dele. Ô Marcelo da Fonseca, já que o Eduardo citou, vamos lá. Mas eu tive uma sensação, porque ele cita lá, Tarcísio de Freitas, é um bom administrador, mas tem que ver como é que o público, né, o eleitor vai olhar pra ele. O Pablo Marçal não quer nem falar desse cara. O Caiado também é muito limitado lá, o Zema é muito limitado aqui. Ele vai colocando defeitos nesses candidatos, pelo menos foi a sensação que eu tive. Bom dia. Bom dia, Júnior, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Ninguém serve pro Bolsonaro na direita que não seja ele, né? O que essa entrevista escancara é isso. Ele faz um elogio simples, né? Do Zema, bom administrador. Tarcísio está fazendo um bom governo. Caiado, popular em Goiás. Mas não servem para 2026. O Bolsonaro só enxerga ele como se fosse a direita no Brasil. Ele tenta puxar para ele como se fosse o único com chance, né, de levar a direita de volta ao poder. E isso não é verdade. A gente está vendo uma articulação forte dos governadores, né, principalmente do COSUD, né, os estados aqui da região sul, estão se articulando de forma muito significativa, para exatamente dar uma opção que não seja tão radical quanto o Bolsonaro no campo da direita. Talvez seja até uma coisa que incomode o Bolsonaro quando ele vê outros nomes da direita ganharem alguma repercussão. Gente, incomodou o Bolsonaro ver o Nicolas bombar nas redes sociais com mais de 300 milhões de views, né? Depois ele deu uma entrevista ainda essa semana, não chegou a citar o Nicolas, mas falou de forma muito clara. Tem gente sem experiência aí, achando que pode, né, virar presidente, que pode não sei o que, dar saltos maiores que as pernas. Não, ele não aceita não ser ele a estrela. Eu acho que isso é um problema muito grave que a gente vê sempre em líderes populistas, né? Isso aconteceu lá em 2018, quando o Lula também estava inelegível, estava preso, e o Haddad já era o candidato do PT, mas o Lula não deixava, né? Não, eu vou até o final, vou tentar ser candidato. O que aconteceu? O Lula não foi candidato e o PT perdeu. Acho que o Bolsonaro está seguindo esse passo igualzinho. E aí, Edilene Lopes, bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. A estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro nessas falas dessa entrevista, ela é clara. Aliás, uma excelente entrevista feita pela nossa querida e competente repórter Débora Bergamasco aqui na CNN, ela que também tem tradição de fazer entrevistas com presidentes e consegue manchetes muito boas. Bolsonaro diz que todo mundo é ruim ou não é tão bom assim, porque a estratégia dele é fortalecer o clã Bolsonaro. Como ele não pode ser o candidato, ele apontou como sendo a candidata dele, Michele Bolsonaro, ou seja, ele escanteou todo mundo e centralizou na família dele. Está sentindo que neste momento a direita não relacionada a ele está crescendo, também tem estratégias e eles partiram para a defesa. Agora é a união do clã Bolsonaro e ele coloca a possibilidade de ser ministro da Casa Civil, que normalmente é um nome muito forte, é o braço direito do presidente da República, e nesse caso, quando ele diz que Michele pode ser a candidata, é a candidata dele e ele, o ministro da Casa Civil, caso ela seja eleita, ele está
está dizendo que ele será o presidente da República. Vai ser ministro porque está inelegível. Como ele não pode concorrer ao cargo, se a esposa dele ganhar, ele vai ser o braço direito e acaba comandando o Brasil. Agora tem uma coincidência interessante nessa história, que o presidente Lula, quando não estava presidente, estava sendo investigado e julgado pelo juiz Sérgio Moro, eles articularam um convite dele para ser ministro da Casa Civil de Dilma e ele aceitou esse convite, não chegou a assumir, para que não fosse julgado por Moro e sim na segunda instância com foro privilegiado pelo STF. Não é o caso de Bolsonaro, porque quer distância do STF. O caso do Bolsonaro nessa situação é que ele seria o presidente da República indiretamente caso Michele ganhasse a eleição. Ele também colocou um outro ponto que a gente já tinha adiantado aqui, disse que foi perseguido pelo Supremo Tribunal Federal com essa história de não ter o pedido de ida aos Estados Unidos aceito por Donald Trump. Nós já dizíamos que a estratégia era essa, ia pedir, não ia ser aceito e no fim das contas ia alegar perseguição. Então, Bolsonaro deu vários recados nessa entrevista, que de todas que ele tem dado ultimamente, foi a entrevista mais interessante, em que ele de fato falou: não estou no casulo, estou aqui, essa é minha estratégia, fiquem espertos, não estou morto. Bolsonaro passou esse recado nessa entrevista. Ainda estou aqui, Silvana? Bom dia. Ainda estou aqui. Tchau, querida Edilene, não é isso? Tchau, querida. Não é? Você lembrou tchau, do tchau, querida ainda aí? Estou aqui. Verdade. Mas o que mais me soa nisso, que é exatamente essa fala a respeito do Zema, eu acho bom ele tomar muito cuidado, porque o Zema é um mineiro mesmo. É um mineiro que come quieto e ele pode não ser conhecido nacionalmente, mas como já foi dito aqui, vários não eram. Mas ele é um excelente administrador. Então, senhor Bolsonaro, fazendo propaganda aí da sua família, da sua esposa, que não tem zero experiência política, menos do que o senhor tinha, cuidado com os mineiros, viu? Mineiro só parece bobo, mas não é bobo, não. O William Travassos, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Pablo Marçal não servem para Bolsonaro. Eu tô fazendo manchete aqui, tá? Mas a indicada seria Michele Bolsonaro, seria mais ou menos isso. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Não, eu acho que ele faz uma tradução muito acertada sobre esses candidatos, tá? Quem já acompanha o Bolsonaro na rua vê o potencial que ele tem de norte a sul desse país. Ele tem uma capacidade de mobilização muito grande dentro dos conservadores e é sim o principal nome para concorrer, mas está inelegível. E ele fala: vou decidir aos 48 do segundo tempo. Ele faz, quando ele fala do Pablo Marçal, do confronto com Boulos, com o vídeo que divulgou do Trump, tá tudo bem. Eu acho que ele fez o retrato correto. Sobre o Zema, eu concordo com ele. Zema precisa aparecer para o cenário nacional. Talvez esse enfrentamento ou esses momentos de tensão com o presidente Lula, quando Lula fala o nome do Zema, isso projeta o Zema no nacional. Vou lembrar, o Eduardo tocou no ponto, quem era o Bolsonaro antes de ser eleito. Bolsonaro era aquele parlamentar do Rio de Janeiro, polêmico, que participava dos programas da Luciana Gimenez, que teve um papel na divulgação do nome dele. O que o Caiado fez no final do ano lá no SBT, acompanhando o show do Gustavo Lima. Então, a maior dificuldade dessa turma toda aqui é aparecer para o cenário nacional. E ele fala, são bons administradores, mas não tem popularidade. Aí ele fala, Gustavo Lima tem, mas qual é a plataforma dele? Precisa entrevistar ele para saber qual é. Então, assim, quando a Edilene toca no ponto que ele tenta manter isso dentro da sua família. Ele cita dois nomes, o Flávio e o Eduardo, como capacitados para assumir esse ponto. A Michele é a cereja do bolo, mas eu acredito que a decisão do Bolsonaro, e isso vai depender muito de pesquisa, vai ficar justamente nesse núcleo, né, da família Bolsonaro, porque é onde tem muita popularidade, onde ele está na sua zona de conforto.